eu queria falar umas coisinhas legais que estão acontecendo com a gente. Primeira coisinha Aham. legal que tá acontecendo com a gente, Anime Awards BR, vocês já viram, vocês já criticaram pra caralho, porque vocês são tudo uns chatão. Mas, não só a gente tá como júri esse ano, júri geral, né? Igual foi ano passado, mas eu, o Guerreiro e a Helena, a gente fez parte, a gente já sabe, você vazou. Quem não tá no grupo não sabe, Johan. Desculpa aí, tá? Desculpa aí se você é insider. Eu tô falando pras outras pessoas. Eu posso falar pras outras pessoas? Enfim, eu, o Guerreiro e a Helena, a gente participou do júri especializado, né? Exatamente. Aham. Eu, o Guerreiro e a Helena, nós três estávamos em mangás, né? O melhor mangá, que de, diga-se de passagem, lutamos lutas perdidas nessa escolha. Lutamos. Lutamos lutas perdidas em conjunto, lutamos lutas perdidas individualmente, mas enfim. Tem 5 mangás bons aqui, pelo menos. Hein? É, Vencemos algumas lutas aí, inclusive. vencemos, né? Eu participei de direção, que, diga-se de passagem, eu acho que ficou uma categoria bastante sólida. Eu acho que a gente pegou aí 6 animes finos. E eu participei de trilha sonora também. Eu acho que também ficou uma categoria bem bacana. Então, votem aí no Anime Awards BR, é um evento bacana. É com certeza melhor do que o do evento da Crunchyroll. Né? Eles chamam Não tem nem pessoas. comparação, né? Eles chamam pessoas que assistem anime pra premiação, né? E já começa aí. Segunda coisa, essa é bem legal, viu? Essa quando eu vi o e-mail hoje, eu fiquei muito feliz. A gente vai fazer leituras do mês hoje. O que Vamos. talvez indique que nós lemos mangás. Né? É possível. A gente lê mangás de vez em quando, né? Talvez, assim. Eu li uns Eu dois. diria que talvez a gente lê bem mais que a média, inclusive. Não, tipo, geralmente nas leituras do mês eu pego 3 mangás que eu gostei da capa e eu invento alguma coisinha na hora ali. Mas Uhum. de vez em quando eu leio uns mangás. E eu leio mangás, inclusive, da editora JBC, Verdade. que recentemente abriu aí pros parceiros dela de 2024. Me inscrevi, porque não custa nada. E nós fomos selecionados. Então nós agora somos parceiros da JBC. Toda vez que a gente for falar de alguma coisa dela que eles mandaram pra gente de graça, a gente obviamente vai fazer um disclaimer antes, né? Recebi de Claro. graça, é muito bom. Ou recebi de graça, uma merda. Mas, né? Sim. Temos aí parceiros da editora JBC, nosso querido Del Greco. Nunca nos falha. Diferente de outras editoras aí que eu já tentei parceria e não aceitaram. Ele reconhece o Verdade. nosso trabalho. Nosso mano Del reconhece o nosso trabalho. Mas vamos ser sinceros aqui? Esse é Vamos, o canal que mais cita o nome de Marcel Del Greco da internet. Com de toda longe. certeza. E a gente nem cita mal, hein? A gente fala muito obrigado, Marcelo Del Greco. Já agradeceu a Marcelo Del Greco hoje? Fica aí esses 2 anúncios, a gente tá indo pra lugares, hein? Finalmente a gente tá. Não são lugares muito longe, não são lugares muito prestigiosos, mas a gente tá conseguindo algumas coisinhas aí. Fico feliz. Sabe que foi porque a gente parou de gravar podcast semanal, né? Que tudo deu certo. Então. Depois que a gente parou, focou nos reacts, porra. É uma ironia cariosa, sabe? Isso, exatamente, exatamente. Então votem no Anime Awards e assistam as leituras do mês, porque é importante engajamento também, né, gente? Inclusive, as leituras do Sim. mês, elas não dão muito certo no YouTube. Comentem no YouTube, nas leituras do mês. Nem precisa assistir. Só vai lá e comenta alguma coisinha, sabe? Não alguma coisinha bizarra. A gente já tem muita gente bizarra no nosso YouTube. Mas comentem alguma coisinha, Temos. sabe? Tipo, gosto desse mangá que vocês comentaram. Fiquei interessado nesse mangá que vocês comentaram. Ajudem um pouquinho, porque é basicamente isso que eu vou ficar mandando pra eles todo mês. Sabe, ó, aqui é a nossa parceria. Eu falei desses mangás que vocês publicaram. Obrigado, Bruno. Obrigado. Pode Obrigado. fingir. Leituras do mês. Leituras do mês Leituras de do mês. abril. A gente atrasou um pouquinho, Abril. mas acontece, tudo bem. Leituras do mês de abril tem bastante coisa. Eu tenho 3 e você tem 4. Então começa você. Beleza. Então eu vou começar por um que vai ser mais rapidinho, porque já esteve aqui. Pelo mangá da JVC, mas já tava aqui antes. Tá? Eu não recebi esse mangá de graça. A Helena comprou. Que é Heroes do Inio Asano. Tá na tela já. E é um mangá
que a gente já comentou aqui, eu acho que esse saiu no canal, então eu vou rapidinho mesmo. E eu basicamente concordo com o Matheus, assim. Eu acho que dos trabalhos mais recentes do Asano, porque tem o Cidade da Luz e tem o What a Wonderful World, que eu não sou muito fã de nenhum dos dois. Eu acho que esse aqui é o mais fraco dele. Ele tinha uma ideia, que eu acho a ideia legal, ela não é nem de longe uma ideia nova, que é pegar esse estilo de conto de fadas e perverter o conto de fadas. Mas eu acho que, especialmente quando ele chega ali no final, assim, quando a gente chega nos finalmente, no ponto de, meu Deus, por que eles fizeram tudo isso? Eu acho que ele é um pouco ácido demais. Eu acho que ele dá uma passada, fica meio caricato, eu acho meio paia. Apesar de ainda ser Inio Asano, eu adoro o traço dele. Eu acho que o traço dele tá muito foda nesse gibi. E eu acho muito bom como ele faz essas três cores de preto, branco e vermelho. Porque vai ficando um clima desagradável esse vermelho. Que às vezes é um vermelho muito forte quando a desgraça tá acontecendo, assim. Mas eu não tenho muito a dizer fora o que já foi dito da outra vez, assim. É bacana, não é um meu. Eu quero conhecer o Inio Asano, o que eu leio Heroes? Não. É um. Ah, eu já li tudo do autor. Esse aqui vale? Ah, até vale. Eu acho que vale, assim. Eu acho que ele. O valor dele tá bem mais na arte do que qualquer coisa, como você bem mencionou. Ele é um mangá absurdo de bonito. Ele já é daquela época Sim. em que o Asano ele tava, né, buscando um pouco mais, né, nesse estilo caricato dele, Uhum. da arte, com o contraste com a história que vai ficando cada vez mais pesada, né? Ele publicou, inclusive, esse enquanto ele já publicava o DDD. O DDD, né, que é meio que o ponto de virada aí. Sim. Mas é, de fato, assim, eu acho, só recapitulando um pouquinho os meus sentimentos, eu acho que as conclusões que ele chega, pelo menos a maneira como ele apresenta, são muito simples e meio bobas, É um sabe? pouco, sim. Eu acho que talvez se ele concluísse antes de chegar na Vila dos Humanos, já tava mais sutil, tava mais interessante. Sim, Mas aí ele escracha quando a gente chega na Vila dos Humanos, que fica meio, é. tá bom. Dá um pouco de preguiça, de fato, né? Aham. Mas é um bom mangá, assim, né? Se você já conhece o Asano, eu recomendo até um pouco mais que o Guerreiro, né? Eu acho que vale a pena a leitura, sim. Só não vai esperando um mangá excelente, um mangá do Inio Asano que as pessoas passaram a conhecer, né? Ele é um experimento mais do que um grande trabalho do Asano. Eu também não tenho muito pra falar desse próximo mangá que eu vou comentar, porque eu não li tanto dele, mas é o Dangers in My Heart. Ah, tá, o da peituda alta. Que se você não viu, veja um vídeo que a gente fez reagindo ao amigo do canal, amigo da stream, senhor Marquito Abreu, Uhum. falando sobre romances que avançam e sobre como ele adorou Dangers in the Heart, no caso o anime, que furou todas as bolhas menos a nossa, aparentemente. Esse negócio faz muito sucesso, mas eu não vi uma pessoa da nossa bolha falando sobre, Pior que também não. Eu tenho uns viciados em comédia romântica, né? mas não vi. Mas, bom, né? E nesse vídeo ele comenta. E eu achei a arte simpática, eu fiquei interessado pelo fato dele ser. Do anime ter feito bastante sucesso, e eu fui atrás. Eu fui atrás esperando meio que esses estilos de anime que estão pegando bastante desde a metade da década passada pra cá, que é o menino e a menina. A, o menino, ele é muito retraído, ele é muito pra dentro, e a menina, ela é muito extrovertida, e aí vai ter a relação entre eles vai ser uma relação aí de tirar o menino do casulo dele ou mudar o pensamento dele em relação a algo, né? E é o caso de Nagatoro, é o caso de Uzaki-chan, é o caso, né, Do invertido, mas enfim, da, segue a mesma lógica do da cosplayer. Komi-san, a cosplayer, enfim. Mangás que o negócio dele ele tem uma menina muito divertida e o nosso negócio vai ser vender em cima dessa menina muito divertida, né? Que
não é um gênero que eu odeio, assim, que fique bem claro, né? É um gênero que ele sofre até um certo tipo de preconceito na nossa bolha cult. Mas eu achei o Nagatoro divertido, até onde eu vi. Eu gosto do anime da cosplayer, do Sonobusuke Doll. Gosto do Komi-san, mas enfim. Mas esse ele tem um pouco mais do que só isso. Na verdade, eu diria até que ele acaba caindo nesse gênero, entre muitas aspas, né? Nessa categorização por tabela, quase. Porque tem uma menina e um menino. Mas enfim. Mas é do mesmo autor de um outro mangá que é relativamente popular, que é o Mitsudomoe. No nojo. Qual que é o negócio desse mangá? Você tem o personagem principal, que é... Deixa eu pegar o nome dele aqui. É o Ichikawa. Ele é um Shunibyo antissocial. Ele é um Shunibyo antissocial que beira aí, talvez até, pensamentos um pouco perigosos, assim, sabe? Porque ele pensa, tipo, não, o mundo é comandado, o mundo ele é feito de artificialidade, não sei o que, eu sou a única pessoa real e eu vou destruir esse mundo, né? No começo Ele é até... o moleque do Animaster Kurosawa. Sim, sim. Tá. Com a diferença de que eles pegam bem mais na questão dele ser um Chunibyo, né? Dele ser, né? E o mangá, a gente vê o mangá em primeira pessoa, né? O mangá ele é narrado pelo que tá passando pela cabeça do menino. No começo, eles até deram uma amenizada depois, porque no começo era questão de tipo, não, porque né, se eu pudesse eu matava todos que estão nessa sala, eu queria muito ver né, essa menina irritante, o corpo dela morto deve ser uma coisa muito linda e tudo mais. Isso depois de uns 3, 4 capítulos eles mudam porque eles percebem que a gente precisa, por mais que eles estejam fazendo né, algo claramente satírico, crítico em relação a esse tipo de pensamento, você ainda precisa ter um mínimo de empatia com o personagem, né? E tem a menina que é a menina que vende o mangá, né? Que é a Yamada. Ela é uma menina popular, o negócio dela é que ela é alta, ela é uma modelo e ela come muito doce, e ela é meio inocente, pra cima, não liga pra muita coisa, né? Onde que ele se diferencia dos outros? Não é um mangá exatamente da relação entre os dois. De como essa menina mudou o pensamento desse moleque. É um mangá do moleque aprendendo a ter empatia através dele perceber os sentimentos dele em relação a essa menina. Porque eu li por volta aí de 20, 25 capítulos, né? Eu não li tanta coisa assim. Mas eles se encontram na biblioteca, mas eles não se falam. A relação da menina com ele, por muito tempo, é uma relação meio que de colega de classe, de tipo, eu conheço o nome desse moleque, eu sei que ele tá na minha classe. Sabe? Basicamente isso. Ele já tem muito mais coisa a falar sobre ela, porque ele fica observando e ele tem esse pensamento ultra tóxico de adolescente descolado do mundo dele, né? De que eu sou o melhor que todo mundo, essa menina aí, ela não passa de né, mais uma dessas pessoas Meninas fúteis? meninas fúteis, né? Exatamente isso. Inclusive, eu li pelo Scan americano, o Scan americano realmente pesa a mão em muitas das coisas que o moleque fala. Né? Dá pra perceber que eles estão pesando a mão em muitas das coisas que o moleque fala. Né? As meninas fúteis, os caras fúteis, né? E tudo mais, assim, porque tem muitos adolescentes reais nesse mangá, entre muitas aspas, né? Os famosos adolescentes reais, vulgo semi-predadores sexuais. Mas. E o moleque, Entendi. ele tem um desprezo muito grande por todo mundo, enfim, né? E fique bem claro, esse mangá, ele, por mais que, né, ele possa aparecer, ele não tem quase nada de eti, inclusive. Acho que nada, na verdade. Tô decepcionado, Matheus. Eu fiquei, viu? Eu achei que. Quando eu abri ele no trem, assim, eu achei que ia vir uns peitão e eu ia me esbaldar. Mas não teve, né? Entendi. E nesse sentido eu acho ele muito interessante. Principalmente se você coloca ele em contraste com esses outros, que é basicamente uma fetichização de um certo trope, né? E eu não digo nem fetichização no sentido negativo, numa conotação negativa. Eu digo no sentido prático mesmo, né? O Nagatoro, ele é um mangá feito pra quem tenha um tipo de interesse numa história com né, uma menina... Sadomasoquismo. Não é sadomasoquismo, né? Mas enfim. Com teasing. Um teasing, né? Um fandom, como eles chamam, né? A Komi-san é uma fetichização da menina tímida. Enfim. Nesse praticamente não tem isso. Porque a menina, ela importa, assim, em termos práticos, ela importa muito pouco, sabe? Importa bem mais o efeito que ela tem no moleque. E um efeito
puramente partindo dele, como eu disse, né? Porque a relação deles, até onde eu li, pelo menos, eu já tô tomando spoiler desse vídeo que eu coloquei na tela. Mas, enfim, a relação deles é uma relação muito passiva, sabe? É uma relação muito pouco pessoal, Mas é um romance né? que avança. Mas é um romance que avança, né? O Takagi-sama tem fetiche? Tem certa fetichização nesse sentido da menina que fica enchendo o saco do moleque, né? Mas, enfim. E, de novo, como eu disse, assim, fetichização não é necessariamente um termo negativo. Não é um termo que carrega inerentemente uma conotação negativa, sabe? É só o fetiche em pegadinhas, exato. É só a questão de onde ele tá. O que ele tá. Qual que é o apelo desse negócio, sabe? Né? Ao mesmo tempo, ele é um mangá meio sem graça. Ele é um mangá meio sem sal, assim. É divertido. Ele tem 10 páginas por capítulo, né? Então, pra ler rapidamente assim, ele também não tem muito. Não é um esforço. Mas Uhum. não é uma leitura que, assim, me, me engaja, me deixa, sabe, entretido de uma maneira que, por exemplo, né, para comentar outros mangás similares e que também são mangás um pouco mais curtos e de comédia situacional, assim, mas o que eu já falei aqui, o mangá de Fumar Atrás do Mercado ou o Shiroyama e o Mita-san, por exemplo, são leituras muito mais interessantes, muito mais, na minha opinião, recompensadoras do que esse, né? É um mangá bom, bacana, mas que não tem muito sal nele, assim. É, então, eu acho que talvez até o anime seja um pouco melhor, porque o anime tem uma ultra produção por algum motivo. Mas é um mangá bacana, é um mangá bom. É, Aí, não fiquei com vontade de ler, não. Vou dizer. não precisa, não precisa. Dito isso, se você tiver sem nada pra fazer e é, ficar entediado, falar, eu quero ler alguma coisinha rápida aqui que eu consiga digerir fácil, talvez dê uma chance. Talvez. Mas é que eu nunca li Comissão, que parece mais interessante. É que a comissão é gigantesco e falaram que ficou ruim, né? Ah, mas aí é vários dias sem fazer nada que eu posso ler alguma coisa. Já leu o mangá do Fumar no Mercadinho? Não. Leia ele primeiro, então. O meu próximo é Esquadrão Secreto Goranger. Tokusatsu, guerreiro? Não é Tokusatsu, porque é mangá. Então não tem a parte cringe. Mas vamos lá. Qual é o contexto desse? Eu tenho que me defender. O contexto desse é que a gente tava lá na feira do livro da Unesp. Sim. E, pô, tava barato. O cara tava empolgado me ensinando coisas que eu sabia. Se você tá vendo esse vídeo, muito obrigado. Eu sabia tudo que você me contou. Muito obrigado, muito Mas fico obrigado. feliz. Fico feliz que você me explicou. Você parecia feliz com o seu trabalho. E aí, eu peguei esse, porque eu gosto do Shotari Shinomori. Eu nunca tinha lido algo ruim do Shotari Shinomori. E eu gosto do Kamen Rider. E eu pensei, pô, esse vai ser tipo o Kamen Rider, só que dos Power Rangers. E aí eu li o mangá. E o mangá, primeiramente, ele tem a técnica secreta da New Pop, né? De ter um paratexto bom. Nesse caso, o paratexto é: esse aqui compila duas histórias do Goranger, uma que saiu na revista tal, outra que saiu na outra revista. E foi base pro Power Rangers. Esse é o único paratexto desse mangá. Então eu vou com tanto contexto quanto eles me deram, que é nenhum. Eu li, beleza. Aí tem um outro lá que é uma nota de tradução, que fizeram uma decisão que eu acho inexplicável, que é os Power Rangers, que são o vermelho, o azul, etc, etc. Por algum motivo. Mentira, eu sei por quê, porque tá no texto. Porque quando eles trouxeram essa merda dessa série nos anos 70 na manchete, eles deixaram a K-Ranger, a O-Ranger e assim por diante, em vez de traduzir, eles olharam e falaram: porra, 2024, vamos seguir a tradução da manchete. Então não tem a tradução das cores, eles chamam pelo nome japonês, porque sim, já é um negócio que me incomodou. Beleza. Ok. É Aí eu tipo li, quando você tá jogando o tá? jogo do Homem-Aranha E ele fala e Spider-Man. ele fala Sim, Spider-Man, né? sim, sim, é a mesma coisa. Aí beleza. Aí tem ali a notinha, inclusive.
Não, esse é a edição em inglês. Talvez eles estejam com a mesma nota, mas enfim. Beleza. E eu li, ele começa muito interessante, porque a parada do Go Ranger é que ele é um bagulho mais detetivesco, assim, então ele tem uma vibe mais de investigação e tal, e de paranoia e conspiração. Muito legal. Aí ele é muito legal por 100 páginas, nem isso, umas 50, assim, que é quando ele tá sendo essa história mais de detetive. Você fica, meu Deus, o que tá acontecendo aqui? Que interessante e tal. Mas é um mangá que ele não tem fim. Assim, ele acaba. Ele conta uma história qualquer e ele acaba porque ele foi feito por encomenda pro Ishinomori. E aí você começa outra história no meio do volume que começa de novo com uma outra perspectiva que eu acho muito legal. Ele conta duas perspectivas de como esse grupo começa, mas que também é uma outra história que acaba em lugar nenhum. Então você lê dois mangás pela metade nessa coleção que te dá um sentimento de podia ser uma história legal, mas não temos. E aí, por causa disso, a gente não tem um arco nessa história, a gente tem um cheiro de o que é essa série. A gente não tem personagem também, porque eles são basicamente os arquétipos dos 5 Power Rangers. Ele só estabelece muito por cima um arquétipo, e é isso aí. Ele é realmente um mangá panfletário, assim, pra você ler e falar, pô, eu tô aqui nos anos 70, eu quero ver essa série agora que eu li, porque eu fiquei empolgado porque o Ishinomori desenhou. Ele não é eu não entendo por que de tantos trabalhos da pessoa que é o autor com mais volumes de mangá publicados, mais volumes de quadrinho publicados na história, por que você vai trazer esse mangá pro Brasil? Não entendo. É inexplicável. Eu entendo. E eu acho bizarro que a chamada é um clássico. Não é só um mangá velho do Ishinomori. Mas fale. Não, claramente, pô, ele tá tentando mirar ali nos dinossauros da manchete e nos fãs de Tokusatsu, que não são muitos, mas são uma minoria vocal, né? Então, assim, pô, você traz Mas uma... ele escreveu, tipo, 30 séries de Tokusatsu. Aí... E aí eu sei que tem outras prestigiadas. Então não precisava trazer essa. Podia trazer o Dr. Kenji, Robo Kenji, Mas que é o, uma que falam bem. mas o Robokenji ninguém aqui no Brasil conhece. Isso aí você vai olhar na banca e você vai falar, caralho, Power Rangers. E você vai comprar. Verdade, na banca, né? Em 2024. Como que não conhece? Ele aparece até no Street Fighter, pô. O Então, Robo Kenji. eu só conheço ele por causa do Street Fighter, né? Por causa do Kill do Street Fighter. Mas Exatamente. também, porra, quem lembra do Kill do Street Fighter? Mas enfim, é um começo muito legal e aí não tem o resto da história. Basicamente, esse mangá não compre da New Pop. E ele tem new popagens durante o volume. Eu agora não lembro mais porque faz mais de um mês que eu li, mas eu peguei umas 5, 6 assim que eu li e falei, meu Deus, que é isso aqui? Português 2? Tem. E é isso aí. Sei lá, talvez se você for muito tokusatsu, isso tem algum interesse pra você. Mas se você é só alguém que gosta do Shinomori, não vale a pena não. Meu próximo mangá, também diretamente da feira da Unesp, publicado pela JBC, Sunny Sunny. Olha aí, esse eu não li ainda. Sunny Sunny ele é um mangá publicado em 2013, publicado na Morning, pra quem não associa, né? A revista do Vagabond, de Billy Bat, Planets, Uchiu Kyodai, vários clássicos, publicado por uma autora que chama Miki Yamamoto, que até onde eu vi, esse é o trabalho dela. Depois ela fez algumas coisas, tipo, 2 coisas curtas, inclusive uma história para uma coletânea do Tezuka, mas enfim, esse é, se eu estou levando as informações do My Anime List como uma fonte confiável, esse é o primeiro mangá dela, e depois disso ela não pulou fora, né? Não quis continuar. Entendi. O Sunny Sunny ele é um mangá que ele se passa nos Estados Unidos. Ele vai contar a história dessa personagem, que é a Anne. Ela é uma mulher, eu imagino eu que ali por volta dos 30 e poucos anos, não especificam, mas ela é uma mulher super livre, né? Ela não tem casa, ela mora no carro,
ela toma banho no posto, quando ela precisa de dinheiro, ela faz trabalho sexual para pessoas que ela conhece, e o mangá vai ser meio que uma road trip dela, e entrando em conflito com vários aspectos de, entre muitas aspas, feminilidade, né? Papel feminino na sociedade. Então o primeiro capítulo, são 4 capítulos. O primeiro capítulo vai ser sobre. São 5 capítulos, aliás, perdão. O primeiro vai ser sobre ela entrando em conflitos com a ideia dela de lar, de casa, de família. O segundo vai ser sobre casamento. O terceiro vai ser sobre maternidade. E aí você vai ter um último aí, meio que amarrando as pontas e fechando essa história, né? Como vocês podem ver pelo vídeo, ele é um mangá com uma arte muito particular. Ele tem mais arte de quadrinho europeu do que você esperaria de uma arte padrão de mangá, né? Os quadros dele não são quadros desenhados bonitinho, né? Dá pra você ver que ela fez cada quadro sem régua, por exemplo. E ele é um mangá muito com relativamente pouco diálogo. Ele vai focar bem mais a narrativa dela, é uma narrativa um pouco mais descomprimida, de certa forma contemplativa. Vai ter muitos momentos dela dirigindo com o carro dela, né? E os encontros que ela tem com cada pessoa, que são basicamente assim, uma mini tese de como uma pessoa pode ser feliz desprendida de todos os padrões que a sociedade espera dela, sabe? Uhum. Ela faz uma pequena inversão, né? O primeiro capítulo é todo do ponto de vista da Anne. O segundo e o terceiro, que são meio que uma história só, é de uma menina que ela é playmate, né? Que são as coelhinhas da Playboy. Ela casa com, basicamente, o Hugh Hefner, né? O dono da Playboy. Ela tem 20 e poucos anos, ele tem 90, né? E aí todos os olhares em cima dela de olha só como ela é uma aproveitadora, ela tá casando com o cara pra roubar nosso dinheiro, não sei o que, o olhar dos filhos, né? E meio que toda uma discussão em cima disso, sabe? Tanto na questão de. O cara claramente só quer ficar com menina nova, né? Então, mesmo que eu queira o dinheiro dele, mesmo que o dinheiro dele me atraia, porque o dinheiro dele atrai ela. Por que isso é tão errado, sabe? Sendo que o cara também só me vê como um objeto. E uma questão de, tá, tipo, eu tô casando com o cara, o dinheiro tá envolvido. Isso não significa que eu não me esforce por ele, sabe? Né? É um grande. Uma grande história de basicamente como essa mulher que à primeira vista você bate o olho nela e você pensa aproveitadora, ela na verdade tem bastante. Lula mandou R$ 160, trouxe picanha, falhei com as namoradas, mas trago Jojo Parte Bastante. 4 para o VS. Só uma pequena pausa. Muito obrigado, Lula, pelos R$ 160 e por Jojo Parte 4 no VS. Isso! Muitíssimo obrigado. Trouxe picanha, falhei com as namoradas, mas trago Jojo Parte 4 pro VS. Muito obrigado, nosso presidente. Muito obrigado. Não peça esse dinheiro de volta, por favor. Você é pica. E, enfim, né? Toda a questão dela em relação a como meio que não existe. A sociedade não dá lugar pra esse tipo de pessoa, sabe? A sociedade não dá lugar pra uma mulher. E aí uma outra questão com esse mangá. A sociedade não dá lugar pra uma mulher usar a própria sexualidade ao mesmo tempo em que a sociedade só está atrás da sexualidade dessas mulheres, né? É um mangá que ele, assim, isso acima de tudo, ele não faz juízo de valor nenhum em relação a, por exemplo, os encontros sexuais da Anne, ela transar quando ela quer, ela ficar pelada quando ela quer, ele obviamente não faz juízo de valor nenhum, né? Tem o final dessa hora, dessa historinha, é a esposa, né? Falando tipo, eu vou continuar vivendo a minha vida e eu vou continuar conquistando coisas com os meus peitos. E aí a Anne fala, eu vou continuar conquistando coisas com os meus peitos também.
Correto. Aham. A primeira história, ela é talvez a mais impactante de todas, principalmente por ser a primeira história, né? E por ela jogar muitas das coisas, pontos de discussão que ela vai fazer. A Anne, ela é uma personagem que, como eu disse, não existe juízo de valor em absolutamente nada do que ela faz. Ela comete alguns crimes ao longo desse mangá. Alguns crimes Acontece. relativamente pesados. Mas é quase como se ele visse ela como um ser tão desprendido da sociedade. Ela é quase que uma ideia de liberdade personificada. E ela não sente as coisas que ela faz, ela não sente as coisas que ela faz com ela, que são relativamente pesadas até. E o mangá também meio que fala, tipo, esse é um tipo de pessoa, ela pode ser, de certa forma, né, quase que um ideal, ao mesmo tempo em que ela tem muitas questões também, os sacrifícios que ela faz pra viver assim, pesam nela. E ela o mangá vende muito a sensação de que ela é um espírito livre, sabe? Ela é o tipo de pessoa que você encontra, ela faz um impacto muito grande na sua vida e depois ela vai embora, né? E o capítulo final desse mangá, principalmente pra mim, é muito emocionante. Ele dá uma fechada bem bacana, assim, e meio que deixa bem claro em perspectiva até como você enxerga essa personagem. Sabe? Você enxerga ela por muito tempo como um tipo de coisa e depois, como é um último capítulo também focado nela, você vê ela sob uma ótica bem diferente. Eu não vou falar com muitos detalhes porque é um mangá que eu recomendo bastante, mas é um excelente, excelente mangá, assim. Eu gostei bastante, bastante. Fico triste que ela praticamente não fez mais nada depois, porque esse claramente é um tipo de trabalho de uma pessoa que sabe o que tá fazendo, sabe? Como quadrinista, assim. Como contadora de história, acima de tudo. Sabe o que tá fazendo, sabe? É um Às vezes mangá ela que... decidiu ganhar dinheiro, né? Depois. Possível. Mas... recomendo, viu? Quem tiver a chance aí, como eu disse, ele foi publicado no Brasil, então vocês conseguem encontrar ele. Gostei muito. Gostei muito de Sunny Sunny N. Então vamos pra outro mangá com uma mulher protagonista. Esse não só no Brasil, mas é questão de tempo. Que é Watashi no Oto wa Heitouko ni Nemuteiru. Ou O Meu Marido Está Dormindo no Freezer. Mangá de 2 volumes que saiu no Japão entre 2020 e 2021. Ele fez um barulhinho na época. Eu lembro de muita gente falando desse mangá. Ele é baseado num livro de verdade, não light novel, e adaptado pela Hyako Takara. E ele conta a história da Nana. A Nana, que é essa moça que tudo ia bem, tudo é normal. Quando ela se apaixonou por um maluco que chama Ryo. E aí a gente já tá no momento em que ela tá morando com ele, casada com ele. E o mangá começa com ela planejando matar o marido dela. E aí a gente vê ela enforcando ele com um cabo enquanto ele tá dormindo. Ela bota ele pra dormir. A gente tá vendo, inclusive, no vídeo agora. Bota ele pra dormir, enforca ele e guarda ele no freezer. Só que no dia seguinte ele aparece como se nada tivesse acontecido. E a história vai girar em torno do psicológico da Nana. E toda a questão de eu matei ele, mas como é que ele tá aqui? Ele existe, eu tô alucinando. Eu matei ele, eu matei outra pessoa, tem alguém no freezer de verdade. A gente vai entrar nessa espiral de loucura junto com a protagonista, porque é um mangá que ele é bem focado nos pensamentos dela. E em paralelo a isso, enquanto ela tá tentando descobrir por que o homem que ela matou ainda está vivo, também é uma jornada de por que as coisas chegaram nesse ponto. Quem eram esses dois, como eles se conheceram, o que fez esse relacionamento que
Por que a gente começa a história e ela matou o marido dela? E a gente vai ver o desenrolar dessa relação. Ele vai trabalhar muito o quanto, no caso ela, porque é uma autora, vai trabalhar essa questão de como no começo era tudo bem, e aí ele vai começando a mostrar que ele é uma pessoa abusiva, mas e aí ela manipula muito bem essa questão de que a pessoa abusiva ela não é abusiva 24/7. Então, uma hora ela é boazinha, outra hora ela é um filho da puta, e aí quando ele volta, fica aquela tensão de ele sabe que eu matei ele? Eu matei ele? Porque ele volta, ele tá muito bonzinho, ele voltou a trabalhar, ele trata ela bem, ele cuida da casa agora. Então, eu matei. O que eu matei? Eu matei no sentido prático, eu matei a maldade dele, entre muitas aspas. Então a gente vai rodar nesses 2 volumes por muitas possibilidades, muitas hipóteses do que aconteceu, enquanto a gente vai conhecendo o ritmo do casal, entrando no psicológico dos dois, assim. E a autora é muito boa de desenhar suspense. Então você sente ali, às vezes, os dois sentados na mesa e você fica apreensivo, porque, meu Deus, pode acontecer alguma coisa a qualquer momento. E ela faz as cenas durarem, e ela bota a câmera, que não é uma câmera, não é um mangá, mas bota a câmera de longe, bota a câmera como se tivesse alguém observando ela enquanto ela tá sozinha, né, e tudo mais. Então foi um mangá que ele foi me conquistando muito, conforme ele foi rolando, assim. Eu acho que o trabalho que a autora tem, especialmente da protagonista, é muito bom. Ele desenvolve uma personagem muito bem feita pro tempo do mangá. Mas eu não gostei desse mangá. Eu não gostei desse mangá. Como assim? Por quê? Por quê? Porque ele é um mangá de mistério, Matheus. E a resolução é péssima. É muito ruim. A resolução é muito, muito, muito ruim. E é uma resolução daquele tipo que estraga o que veio antes, porque é muito ruim. Nossa, é muito ruim. E aí é tipo um mangá de 14 capítulos, que no 10 ela revela o que tá rolando, e os últimos 4 são a consequência dessa revelação, e ela queria te surpreender. Então ela vai fazer uma péssima virada que vai estragar a história, porque vai te surpreender, porque veio do nada. É muito idiota. E aí, não satisfeita, no capítulo 14 tem um segundo twist em cima do primeiro. Porque, eu achei que você tinha se surpreendido da primeira vez, mas agora, com esse segundo, porra, que o segundo é óbvio, a partir do momento que ela dá o primeiro, você já sabe qual que é o segundo, inclusive. É uma pena. Eu espero que ela continue publicando, talvez ela não adapte um livro que o tweet é ruim, porque eu acho que enquanto quadrinista, a moça é muito boa, muito boa. Muito competente, tanto em criar atmosfera quanto em fazer o cliffhanger de capítulo a capítulo, quanto o desenho dela eu gosto muito, eu acho muito bonito. E ela conseguiu, em 2 volumes, assim, construir um personagem muito tridimensional. Uma pena que o Twitch é muito ruim. Muito ruim, mesmo. Porra, guerreiro, eu senti uma puxada de tapete muito forte agora. Obrigado, foi tipo o mangá. Foi metalinguagem aqui, tá? Tava interessado, já ia salvar aqui pra ler depois. Porra! Vocês querem que eu conte o twist? Não. Então tá bom. Eu vou tentar ler. 2 volumes. Então lê. Meu último mangá do dia é The Guy She Was Interested In Wasn't a Guy at All. Olha aí. Isso eu quero ler, hein? É um mangá que vai ser publicado no Brasil pela New Pop, Uhum. né? Porque ele é Foi de New Pop? Ele é um Girls Love. Eu conheci esse mangá de nome e tal, mas enfim, nunca me chamou muita atenção, porque nunca me chamou muita atenção. Por que eu comecei a ler esse mangá? Em um belo dia, estava lá eu, né? Fui no site youtube.com, ouvi uma das minhas músicas de hardcore favoritas, Blackout, da banda Turnstile. Recomendo.
E nos comentários tinha uma galera falando, o mangá verde das games me trouxe aqui. Eu tô aqui por causa de um mangá. E eu falei, pera, porra é essa? Que essas autoras estão metendo turnstile nos mangás agora? Como assim? Como assim? Pô, me interessei. E aí eu fui ler, né? O que é... O cara que ela estava interessada não é um cara. Vou traduzir porque ficar falando inglês não é. Ele é um mangá publicado online, ele é um mangá que ele começou a ser publicado pelo Twitter da pessoa que escreve, eu não sei se é uma autora ou se é um autor. É uma pessoa que já fez algumas publicações em publicações Yuri. Tem uns mangazinhos aqui, um one shot aqui, um manga curto ali, mas enfim. Então são capítulos de 4 páginas, né? Como vocês podem ver, ele tem esses 3 tons, né? O preto, o vermelho, o preto, o branco e o verde. E depois ele chegou a ser publicado, se não me engano, numa revista online do Pixiv e ganhou uma publicação física, que inclusive é o que vai chegar no Brasil. A história desse mangá é, você tem essa menina, que é a Ozawa. Ela é uma menina popular, fala muito bem, amiga de todo mundo. Só que ela também tem um outro lado dela, que é que ela curte um rockão. Ela curte um bom som, guerreiro. E aí um belo dia... Me identifico. E aí um belo dia ela vai numa loja de discos que ela percebeu que existia. E ela conhece uma pessoa, porra, misteriosa, usando máscara, né? Meio... Como que é que eles falam? Qual que é o nome de homem bonito? Bichonem. Não é exatamente bichona que eu tô pensando, mas enfim, sim, é uma figura muito muito bonita, assim, muito cativante, que ela se apaixona na hora, assim, ela... Ikemen, isso, muito obrigado, Bruna. Ela Desculpe. se apaixona, assim, na hora, né, e o cara, ele é todo suave pra cima dela, chega e fala, ouve isso aqui que é bom, você curte um Nirvana? Nossa, também curto, não sei o que e tal. Até que nós, não a menina, mas nós descobrimos, porque ela começa a comentar, nossa, eu fui na loja e tinha um cara tão lindo, nossa, como ele era suave. O Onisan, ela chama ele de Onisan. E o Onisan, na verdade, é a menina nerdinha que senta do lado dela. Nós descobrimos isso, ela não. E a menina nerdinha, que ela é toda retraída, toda pra dentro, enquanto ela tá na escola, ela fica aterrorizada. E, meu Deus do céu, se eu chegar pra ela e falar pra ela que eu sou o Onisan, ela vai achar, ela vai ficar puta, ela vai me escorraçar, ela vai ficar completamente decepcionada, enfim, né? E aí são essas duas personagens meio que lidando com essa situação, né? A menina tentando lidar com o fato de que o cara na loja é muito gato e a outra menina tentando lidar com o fato de que ela não sabe que a outra menina não sabe que ela é o cara que ela tá apaixonada, né? Por isso que o nome do mangá é O Cara em que eu gosto, não é um cara. Eu preciso deixar uma coisa bem clara aqui, né? Que é uma coisa que eu já falei quando eu falei do Shiori Experience. Eu fico 10 anos sem ler um mangá. Eu fico 10 anos sem ver um filme. Eu não fico um dia sem ouvir música. É literalmente a coisa que eu mais amo nesse mundo. Eu não paro de ouvir música enquanto eu tiver a chance. E especialmente, né, eu sou apesar de eu tentar ouvir de tudo, né, eu sou um roqueirinho no meu coração. E eu fui um roqueirinho desde a minha infância, sabe? O meu pai, quando ele era adolescente, ele era basicamente uma versão hipster músico dos anos 90, do jeito que você poderia ser. Calma. Diga. Às vezes é bom parar, senão as músicas perdem o efeito. Eu não sei se o Gontois ele já ouviu uma música na vida dele. Eu acho que isso, a gente já deixou isso bem claro, né? Mas enfim, o meu pai, ele sempre ouviu muita coisa, né? Smashing Pumpkins, que é uma das minhas bandas favoritas, é a banda favorita dele. Ouvia coisa pra caralho. O alternativo da época, né? Nirvana, Sonic Youth, Dinosaur Jr., enfim. E eu meio que cresci ouvindo tudo isso, e quando eu comecei a ir atrás de música, esse era os gêneros no qual eu gravitava sempre, e são as bandas, né?
E eu sempre me apaixonei. Eu tenho uma obsessão muito forte por rock alternativo dos anos 90. E esse mangá. Primeiro, ele é um girls love, o que importa nele é completamente a relação dessas duas meninas. E eu acho a relação delas muitíssimo bem feita. Eu acho que a autora, nos capítulos de 4 páginas, ela consegue, primeiro, criar situações muito divertidas, criar uma continuidade muito bacana entre eles, e cada capítulo entrega em si só uma ideia ou uma coisa que você não sente que, pô, é só isso o capítulo? Você termina um capítulo e você pensa, pô, de fato, assim, ela conseguiu contar uma pequena fatiazinha do cotidiano dessas meninas aí, ou conseguiu me entregar um bom momento de personagem dentro disso, né? A quadrinização dela é uma quadrinização um pouco mais solta, um pouco mais leve, porque é um mangá feito pra internet, então ela não tá se preocupando muito com limite de página, enfim. E eu gosto muito dessa sacada do verde, eu acho que dá uma identidade muito forte pro mangá. Isso dá mesmo. E a arte dela é muito bonita, eu gosto muito da arte dela, né? A maneira como ela usa cor também é muito legal, porque não existe um padrão pra quando ela vai usar o verde, né? Ela geralmente coloca no fundo, mas tem momentos específicos em que, por exemplo, você vê o olho verde da personagem, enfim, né? Esse mangá, ele pega num sentimento muito específico meu, que é o fato de você ouvir música e quando você tá ouvindo de verdade, não ouvindo igual um Toys, mas quando você tá, tipo, ouvindo de verdade, indo atrás, você tem um interesse e você Aham. quer, sabe, absorver, assim, aquilo, como você absorveria um mangá, como você absorveria um filme, é uma prática relativamente solitária, porque é você preso no seu mundo, em que a comunicação é você usando um fone que vai isolar todo o seu contato com o exterior e você ouvindo e basicamente criando algo na sua cabeça, sabe? Porque não é visual, é auditivo. Então música é você se perder, boa música pelo menos, é você se perder dentro do que você tá ouvindo, né? E é uma coisa relativamente solitária isso, né? A personagem a outra personagem, né? Não a Ozawa, a Koga, que é a menina que a menina acha que é um menino. Ela é uma personagem que meio que o negócio dela parte disso e são várias coisinhas assim que pequenos detalhes de você reconhecer uma coisa que só quem aprecia alguma coisa tanto quanto você vai entender e vai falar tipo, porra, é real, né? Isso é muito legal, sabe? A sensação de, pô, eu preciso fazer alguma coisa, sabe? Eu preciso fazer algo, o negócio eu tô me sentindo mais ou menos assim, eu preciso de uma música assim, assim, assado. E aí você passa por todas as músicas que você conhece na sua cabeça e você pensa, não é essa. E isso vai fazer toda a diferença pra você, sabe? E você se relacionar, né? Você criar um laço com uma pessoa que tem um sentimento tão forte quanto esse é uma coisa muito mágica e muito especial. Principalmente quando você é adolescente. E a relação delas baseada nisso é uma coisa que pra mim vai além, sabe? De um romance muito bem construído ou de algo, né? E ações, palavras, conversas, sabe? E que fique bem claro, isso é uma sensação minha. Se vocês lerem esse mangá, é muito provável que vocês não vão sentir essa coisa tão forte. Pra mim é uma coisa muito forte, porque, como eu disse, sabe? É literalmente a coisa com a qual eu mais me importo nesse mundo, assim. E todo a sensação de você sentir que existem outras pessoas no seu mundo, sabe? Quando você vai num show, quando você descobre uma pessoa que gosta de um artista que você nunca nem pensou que você pudesse conhecer alguém que se importa com aquele artista tanto quanto você, sabe? E faz você sentir o mesmo sentimento, sabe? Pessoas muito diferentes, mas que compartilham do mesmo sentimento. É uma coisa muito bonita. Muito, muito, muito bonita. Que é tudo que carrega esse mangá. Ele é muito bem escrito, que fique bem claro assim, eu tô focando nessa parte porque essa é a parte que de fato me pegou, é a parte que me prendeu e que eu tô até agora maravilhado com ele.
Mas é um mangá muito bem escrito, a arte dele é muito bonita, como eu disse, os capítulos são rápidos, fáceis de ler, muito divertidos e muito bem desenhados. Mas o que me pega é mais isso, sabe? Porque existe também uma sensação, por mais que, né, a gente meta o pau em humor de referência, a gente meta o pau em várias coisinhas aí, existe uma sensação bacana quando você vê pessoas falando de coisas que você conhece. Não Entendi, falando, Matheus, entendi. não falando exatamente igual o humor de referência, sabe? Mas, por exemplo, quando você tá lendo um Bakuman e eles mencionam One Piece, e você pensa, porra, One Piece, né? Eu conheço One Piece. Sabe? Aqui não é vago como isso. Aqui é uma sensação de, por exemplo, as meninas estarem mandando playlists uma pra outra e ele colocar literalmente o link do Spotify. As músicas serem todas reais. Porque aí também traz questão de, por exemplo, né? A música que eu mencionei, o Blackout do Turnstile, tem um capítulo que começa com a menina falando, agora é primavera, então, e tem um desenho que é o celular dela com o Spotify, com o Turnstile Pô, tocando. agora me veio o pensamento, será que a New Pop vai trocar todos os nomes? Eu não sei. Se trocar, pra mim, destrói esse mangá, pra ser bem honesto. Não destrói, mas enfim. Perde muita coisa. Mas, enfim. É uma sensação, sabe, de tipo, porra. Eu me peguei nessa situação já. De eu estou pela manhã, tá um dia ensolarado, eu vou botar isso aqui pra tocar porque combina com a minha vibe, sabe? As vibes dessas personagens batem com a minha vibe, sabe? Eu entendo muito bem essas meninas, eu entendo muito bem o amor que elas têm pela música. Eu me identifico para um caralho gigantesco com essa menina, com a Koga, a menina bizarra, né? E é um mangá que eu até queria que a Ana lesse, caso ela lesse mangás, porque eu acho que ela ia se identificar muito também. Porque a Koga, ela é uma personagem. O negócio dela é que não falaram se ela tem família, mas ela tem um tio. E o tio, desde que é criança, desde que ela é criança, cuida dela. E o tio dela é meio que como eu descrevi meu pai. Ele é um roqueirão, anos 90, cabelão, tatuagem. Meu pai não tem tatuagem, mas enfim. Meu pai não tem mais cabelão também. Na época ele tinha. Mas tem moto. Tem moto, né? Mas enfim. E, sabe, guitarrista e tudo mais. E ela cresceu sob essa influência, né? O que esbarra em outras questões que o mangá discute sobre, como, por exemplo, o rock é uma coisa que até a sua adolescência, mais ou menos, é uma coisa vista como masculina. Então ela era meio moleque por conta dessa influência. E aí ela não se identificava muito com as pessoas. E aí isso criou nela um senso de insegurança muito forte. E já de cara não permite ela se comunicar com a outra menina de uma maneira direta, com a Ozawa de uma maneira direta. Porque ela é a menina popular, ela é a menina, entre aspas, né? Mas, enfim. Eu fiquei muito surpreso também pelo fato de que não existe questionamento em relação a elas serem meninas que têm crushes uma na outra. Não tem aquele momento de, mas como assim? Eu tenho um crush nela, mas ela é uma menina? Do lado da Koga pra Ozawa, né? Porque a Ozawa acha que a Koga é um menino. E ao mesmo tempo que eu me apaixono profundamente por esse mangá, por tudo que eu disse, eu também não consigo deixar de lado o fato de que eu sou um grandíssimo de um filho de uma puta. Você é? Mas por quê? E aí, por exemplo, tem uma cena que a menina manda playlist pra outra. E aí ela abre a playlist. E aí a menina, nossa, mas essa playlist é muito boa, é todas as músicas que eu ouviria. E tem, sei lá, um Bon Jovi no meio. Eu penso, Entendi, Matheus. vamos lá, né? Não é uma playlist tão boa assim. Tem uma live do Pearl Jam no meio. Não gosto de Pearl Jam, inclusive. Né? Entendi, Matheus. Né? Se tivesse um Semi-Charmed Life do Third Eye Blind, aí seria um bom mangá. Mas... E, cara... É um romance que avança, vou dizer? Tá. Não é um romance que avança, vamos lá. É uma relação que avança. Uma relação de proximidade que avança. Não curte um Black? Eu acho o Black péssimo. Junto com o mangá do assistente do Oda, né? Até mais, até. É um mangá que quando eu cheguei no atual, eu... não, eu não queria. Eu quero...
Eu quero ler esse mangá pra sempre, eu quero capítulos, porque. Principalmente no momento que tá agora. Tem um momento que. Dando um mínimo spoiler. Sai do fake, tomara que Bruno. No momento que tá agora, as meninas elas foram num festival. E foi um daqueles momentos de. Me refletiu como pouco. Me vi como em poucos momentos da minha vida, em qualquer obra. Nesses capítulos que tiveram, né? Tá com 85 e não tem muito mais o que dizer para além disso. É um mangá que eu me apaixonei por ele, assim, perdidamente. Perdidamente, sabe? É uma das leituras mais recompensadoras que eu tive em muito, muito tempo. Muito, muito tempo. Aí. Recomendo para todos. É... Recomendo vocês ouvirem música também, viu? Ouçam álbuns completos, sabe? Pegar um álbum assim, 40 minutos, 50 minutos, começo ao fim. Bacana, é legal, gente. Não fica só ouvindo Haikyuu Abertura 4 em loop. Ouçam músicas também. Mas não cansa. Depois que eu ouço um álbum assim, quando eu vou ouvir pela segunda vez, aí eu já acho que perdeu o efeito, sabe? Mas, enfim. É isso de o cara que ela estava interessado não é um cara. Então vamos pro último da noite. Que é. Esse eu quero ler, inclusive, esse aí que você falou. Eu tenho interesse. Recomendo, viu? Não vou comprar, porque, porra, nem o pop, né? Mas o último da noite é Mandala de Fogo, publicado aqui ano passado pela Pipoca Nanquim. Mais um vindo diretamente da Feira do Livro da Unesp. É o mangá da Shimamoto. Foi publicado na revista Seinen em 2015, então faz um tempinho aí. Ele é mais recente do que eu achei que ele era. Sério? Não sei, ele tem uma, Assim, a única tem uma coisa vibe. a única coisa que eu conheço desse mangá é a capa. A capa me remete muito a um traço um pouco mais meio dos anos 2000. Mas a história desse mangá é a história do Tohaku Hasegawa. Ele é um pintor famosíssimo do Japão e pintou os castelos, pintou basicamente arte budista e tudo mais. E qual que é a história dele? Ele se passa no finalzinho da Era Sengoku. Então, basicamente, a gente conhece o Tohaku, ele tá na merda. Ele é um cara que ele é muito obstinado, ele tem o fogo, ele tem a chama da arte dentro dele, então ele não é uma pessoa que se adequa muito fácil. Ele não aceita a própria mediocridade, então a própria mediocridade não. Ele não aceita viver uma vida medíocre. Então a história começa com ele basicamente virando um pedinte, porque o lugar que ele trabalhava era bom, mas não era o que ele almejava muito mais. Aí a gente conhece ele nesse momento de baixa, e aí a mandala começa a girar quando o castelo de Kyoto, pega fogo, e aí ele tem um solavanco, ele decide ir ver uma pintura famosíssima que tinha no castelo. E aí quando ele chega lá, ele transcende vendo aquela pintura e recupera de volta o sentimento de ser um artista e começa a produzir a arte dele ao ponto de que ele se torna o maior pintor do Japão daquela época. Qual que é a parada desse mangá? É o Castelo de Kyoto mesmo. A parada desse mangá é que o que a autora está tentando construir com ele é esse sentimento meio dúbio entre a arte, assim, porque a arte é o fogo que te move, mas também é o fogo que te consome. Então ela é essa coisa transcendental, mas é aquela, o que ela vai pedir em troca? Às vezes ela vai pedir tudo em troca. E ela vai fazer a jornada dele desde essa juventude até
ele ser um velho, já um completo mestre da própria arte, e de como a arte tomou tudo dessa pessoa, mas como ele faria tudo novamente. E esse é um mangá que o meu sentimento lendo ele foi que ele merecia mais do que ele é. Porque ele é um mangá de 200 páginas, ele é um volume só. E cara, ele tem as elipses ali pra caber a história de vida do cara em 200 páginas, mas você sente que você tá perdendo coisas, você sente que falta um desenvolvimento mais paulatino e mais degradê não, mas aos pouquinhos construindo. Gradual, isso. Mais gradual entre como ele vai melhorando como artista, como ele vai lidando com os pupilos dele, entre eles o filho dele, como ele vai lidando com um outro cara, que é o artista atual do Shogun. Não é do Shogun, porque acabou o período Sengoku, né? Mas como ele é o pintor atual, o fodão do rei em questão. E aí começa um embate porque ele é o novato que tá chegando. Então ele é um cara muito livre porque ele não tem uma escola, ele é ele mesmo. Enquanto o pintor renomado ele já tá muito enclausurado, muito fechado na própria escola. Então ele se sente preso, ele não consegue mais ter o prazer de pintar porque ele só faz o que ele já faz e ele ensina todas as pessoas. Então tudo isso vai saltando e você vai vendo acontecer, mas você não sente o processo das coisas. Você vê o sequenciamento de fatos. Assim. Porque outra coisa que a autora faz nesse mangá é que todo capítulo vai ter alguma pintura muito famosa que ela vai reproduzir. Inclusive no vídeo a gente vê uma delas, que é a pintura que faz ele transcender. E toda vez que ela faz essas páginas da pintura saltando e virando real, é muito foda. É muito foda. Mas eu sinto que, como ela botou essa estrutura fechada de que ela precisa colocar isso em todo o capítulo, ela acabou amarrando a história demais. E por mais que seja muito foda todos esses momentos, eu sinto que o mangá perde pra ter esses momentos. Assim. A narrativa perde porque ela quer colocar o próximo quadro foda. Mas mesmo assim, mesmo com esses problemas, assim, eu acho que é um mangá que você chega no final e você viu a história desse cara passar na sua frente, você sentiu as principais batidas, apesar de não ter exatamente o processo, assim. Eu acho que é um mangá muito interessante, de uma autora que eu queria ver mais coisa. Mas, pelo menos no Anilist, esse é o mangá mais recente dela. Ela fez um antes, mas ela não publicou nada depois. Aí eu não sei se só não colocaram no Anilist, pode ser. Ou se eu não fui procurar em outros lugares. Ou se ela realmente ainda não voltou depois desse mangá. Mas é uma autora que me dá vontade de conhecer mais do trabalho dela. Talvez com mais espaço, talvez com uma história mais longa. Mas eu recomendo. Eu não recomendo pagar caro, mas por isso que eu paguei. Eu recomendo, que foi 50% de desconto. Porque eu acho que é uma história interessante, é uma história que eu não sabia quem era Torraco Hasegawa até desse mangá. E eu acho que os momentos de transcendência fazem o mangá valer a pena, apesar de o mangá sofrer pelos momentos. É confuso, mas é isso aí. Bacana. Tenho interesse. É isso aí. Eu jurava que ele era um mangá de samurai. Não é um mangá de samurai. Mas é isso das nossas leituras de abril. O mês foi meio ruim. Foi. Mês Voltamos. que vem tem promessas, hein? O quê? Prometa. Prometo, se acabar, Boku no Hero Academia vai estar aqui mês que vem, pô. Mas ele tá nesse ponto assim, de tipo, vai acabar daqui a 2 Tá. semanas? Sim. Ok. E eu vou ler o At Summer's End, que acaba no capítulo 16. Tava esperando acabar pra ler tudo. Ok, eu não vou fazer promessas. Mas. Tem coisas aqui pra ler que me interessam. Bom, ficamos aqui nas leituras do mês. Agora, lembrando sempre, gente, Hajime no Ippo, estamos comentando 5 a 5 capítulos pros membros, ou pra quem tá aqui na live. Então, se você que está vendo pelo YouTube quiser ver os nossos comentários
dos primeiros 20 volumes de Hajime no Ippo até agora, R$2, pô, você vê aí a gente acompanhando essa jornada que tá bacana, viu? Tá bacana, tá bacana.